Fala galera do canal O Vascaíno da Bahia, tudo bem com vocês? Estamos chegando com as primeiras notícias do dia, mas antes se inscrevam no canal, ativa o sininho da notificação e deixa o like. A rodada 5 da Taça Guanabara terminará nesta segunda-feira com Nova Iguaçu e Boa Vista às 18 horas. Para o Vasco permanecer na terceira colocação, o Boa Vista precisa de uma simples vitória. Caso Nova Iguaçu ganhe, o Vasco cai para quarto. O Vasco chegou a um acordo verbal com o atacante Verratti para a renovação. Restam pequenos detalhes para a assinatura, que deve acontecer nas próximas semanas. O centroavante sempre teve a intenção de seguir no clube e estava no aguardo da retomada das conversas desde o fim da temporada 2024. Com seu empresário no Rio de Janeiro, as reuniões se encaminharam para um desfecho positivo. Ele vai ganhar uma melhoria salarial e o novo vínculo vai até o fim de 2026, sem necessidade de bater metas. O capitão do Cruz Maltino é valorizado pela diretoria pois, além dos gols, tem uma liderança extremamente positiva sobre o elenco do Gigante da Colina. Verratti tem 77 jogos pelo Vasco, somando 36 gols e 4 assistências, ou seja, uma média de mais de meia participação por partida. Ele chegou em 2023 e foi crucial para salvar o Cruz Maltino do rebaixamento. Em 2024 fez o melhor ano de sua carreira e foi o artilheiro da Copa do Brasil. Na temporada atual já soma 3 gols em apenas 2 jogos. Enquanto busca um novo investidor para a SAF, o Vasco vê os imbróglios judiciais com a 777 Partners, antiga gestora do futebol Cruz Maltino, próximos de ganhar novos episódios neste começo de ano. O que aconteceu? São duas ações que correm de forma paralela. A Câmara de Arbitragem e o julgamento de um recurso da 777 quanto a liminar que a afastou do Vasco. A 777 mudou o escritório de advocacia que a representava no Brasil. Desta forma, houve a adoção de uma nova estratégia na Câmara de Arbitragem. De acordo com informação publicada pelo Globo, o escritório de Sérgio Bermudes, que defendia a 777 na arbitragem, deixou o caso devido à ausência de pagamentos que, somados, ficam na casa de 1,8 milhão de reais. A empresa norte-americana realizou questionamentos à árbitra indicada pelo Cruz Maltino. Eles indagam sobre a independência e imparcialidade de Ana Teresa Basílio no processo, apontando relação com a Salomão Advogados, escritório de Paulo César Salomão Filho, vice-presidente do Vasco. O UOL apurou que haverá o pedido de impugnação do nome da advogada. Ana Teresa foi eleita em novembro presidente da OAB do Rio de Janeiro. Paulo Salomão é um dos conselheiros, representando a entidade no Conselho Federal. No documento anexado pela 777, são citados ainda a atuação conjunta nos processos de recuperação da Americanas e da Oi. O UOL procurou o Vasco sobre o assunto. O clube enviou uma breve nota e manifestou surpresa em relação ao tema, uma vez que se trata de um assunto que está sob segredo de justiça. Ainda em nota, o Cruz Maltino salientou que qualquer divulgação ou comentário sobre o processo constitui uma violação das ordens judiciais, configurando desrespeito à própria justiça. O Vasco, internamente, vê o movimento da 777 como parte do jogo. O próprio clube já havia feito questionamentos na corte de arbitragem. Ainda de acordo com a apuração, há uma visão de que a arbitragem poderia ter ocorrido de forma mais célere. A 777 tem a intenção de retomar o controle da SAF do Vasco. A empresa quer reativar o contrato que lhe dá os 70% das ações, como firmado em 2022, com a gestão encabeçada por Jorge Salgado. Por outro lado, o clube de São Januário defende a rescisão do vínculo. Josh Vander e Steven Pasco renunciaram aos cargos de gestão na 777 em maio do ano passado. À época, porém, documentos mostravam que os sócios fundadores permaneciam ligados à empresa. No próximo dia 29 haverá o julgamento do recurso da 777 quanto a liminar que a afastou do Vasco. A empresa recorreu no TJRJ e, também neste compasso, tenta retomar os 70% das ações da SAF Cruz Maltina. Vasco e 777. O Vasco Associativo retomou o controle da SAF da 777 Partners em maio do ano passado. A liminar foi concedida pelo juiz Paulo Aceda Stefan, da 4ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro. A liminar ainda afastou todos os integrantes da 777 do Conselho de Administração da SAF.
Antes da decisão, ele era composto por 5 cadeiras da empresa: Josh Vander, Andrés Blasquez, Donald Dransfield, Nicolas Maia e Steven Pasco. E 2 do associativo, Pedrinho e Paulo César Salomão. O quinteto americano está fora, e o clube agora tem o poder de indicar os substitutos. O juiz Paulo Acedo Stefan classificou as operações da 777 Partners como estranhas. Cita, por exemplo, um saque a título de empréstimo logo após um dos aportes ao Vasco. O Vasco teve como objetivo garantir que as ações da SAF não fossem penhoradas ou dadas como garantia em caso de falência ou insolvência da 777. O clube indicou o artigo 477 do Código Civil. A ação também citava processos de fraude que a 777 tem respondido no exterior. Houve também uma referência sobre um suposto afastamento de Josh Vander e Steve Pasco do Conselho de Futebol da empresa. Ela apontava também que os 30% comprados pela 777, com os aportes já realizados, estão preservados. A ACAP, seguradora que tomou o controle da companhia norte-americana, assumiu os ativos da 777. A empresa que era majoritária na SAF do Cruz Maltino abriu processo de falência. Por conta de um acordo, a ACAP é obrigada a avisar ao Vasco sobre qualquer negociação. Além disso, uma eventual transação precisa ter a anuência do Cruz Maltino, situação que o deixa seguro judicialmente. O lateral Leandrinho estará jogando no Al-Shabaab até junho deste ano sem passe fixado. A proposta acordada é de pagamento de $475 mil pelo empréstimo e o perdão de 50% no ato da assinatura entre os clubes, no total de $375 mil da dívida por Paulinho. A negociação neste início será de $850 mil pelo empréstimo do jogador. Em setembro, o Vasco terá que pagar os outros 50% independente dos árabes comprarem ou não Leandrinho. Tudo acertado e a direção de futebol Cruz Maltina tenta a liberação do atleta da seleção, pois os árabes o querem agora.